Sejam bem-vindos a mais um episódio de Let's Talk, o podcast da NTT Data, para a gente poder falar de inovação. Hoje a gente vai falar para vocês aqui sobre Spatial Computing. A Spatial Computing é um tema muito novo e eu trouxe pessoas fantásticas para falar para vocês aqui sobre tudo que tem acontecendo das novas economias. Spatial Computing veio para ficar no nosso dia a dia, vai revolucionar a forma como a gente vive e eu trouxe aqui convidados especialíssimos. Estamos aqui com a Carol. Carol é gerente de Creative Design, né? Soluções criativas, criação de conteúdo. Convidamos a Gisele está aqui, nossa líder de design estratégico, e também Cauê. Cauê é gerente executivo de inovação. Certo? Bom, a computação espacial, como falamos em português, né, mais conhecida como Spatial Computing, veio de muitos anos atrás, né? Nós estudamos e trabalhamos com Spatial Computing desde 2018, dentro da NTT Data, criando soluções, pesquisando tecnologia, criando conteúdo e levando todo esse diferencial para os nossos clientes. Mas a Spatial Computing, ela evoluiu de realidade aumentada, da realidade virtual, passou por uma fase que foi conhecida como X-Reality, e hoje nós tratamos de Spatial Computing, esse contexto, esse guarda-chuva de tecnologias, né, que criam muitas possibilidades para a gente. Queria que vocês introduzissem um pouco aí, contassem aí, Cauê, a parte executiva, como que é a sua visão sobre Spatial Computing hoje? O que está acontecendo no mercado, Cauê? Bom, primeiramente, olá para todo mundo. Como você bem disse, né, Marcelo? Spatial Computing é uma evolução natural daquilo que a gente conhece, que é um guarda-chuva, né, de tecnologias e conceitos. Mas na Spatial Computing a gente tem uma coisa diferente que a gente fala que é a ancoragem, as economias novas, que acho que é um pouco que a gente vai discutir aqui hoje, né? Mas o mercado ele veio para ficar, né? A gente está vendo muitas coisas já sendo desenvolvidas. A gente está falando sobre deixar objetos 3D ou interações 3D fixas no mundo real. Então tem um mercado muito grande para ser construído desde o zero, né, com a Spatial Computing. E é isso que a gente vai explorar aqui, acredito, hoje um pouco. Né? Esses mercados, essas ideias, a gente trouxe as duas criativas nossas aqui para falar como é que a gente tangibiliza tudo isso. Verdade, Cauê. Bom, pessoal, desculpa porque eu não me apresentei, né? Eu sou Marcelo Salvo, líder de inovação aqui da NTT Data Brasil. E é verdade, Cauê, ela veio para ficar e vai trazer muitas inovações para a gente. Principalmente na forma como a gente cria conteúdo, né? Como que a gente vai colocar o Spatial Computing no nosso dia a dia, como que a gente vai levar novas soluções para os clientes. E a gente passa por vários pontos, né? Olhando para o lado de economia, a gente pensa em como que a gente vai criar. Qual vai ser a diferença, né, de trazer essas experiências de um mundo que a gente vivia que era 2D para esse mundo de espacialidade. Gi, você que é a nossa líder criativa, estratégica, pensa em todo o futuro aí. Como que você enxerga um pouquinho dessas aplicações no seu dia a dia? Cara, esse momento está sendo, né, muito falado, inclusive, né, no mercado, e é uma viradinha de chave, né, pra gente que lida com criação, com design, é uma viradinha de chave, porque, como você mesmo falou, a gente está acostumado com 2D, estamos acostumados aí com os formatos convencionais, né, de telas, por exemplo, e quando a gente fala sobre computação espacial, é um universo muito mais amplo, né, de você poder criar ali soluções que trazem a questão da imersão. Então eu vejo uma evolução absurda, assim, pra gente como criativo. Isso é como se fosse uma agulhinha, assim, na bolha que a gente estava vivendo até então, né? E eu acho que é um momento realmente pra gente não ter medo. Eu acho que quando novas tecnologias surgem, acho que o primeiro sentimento que a gente tem é de receio, de medo, de peraí, como é que vão ficar as outras tecnologias que a gente estava utilizando, os outros canais que a gente estava utilizando, mas é um momento novo e que a gente tem que aproveitar. Eu acho que tem muitos desafios, tem muitas oportunidades, mas para nós criativo é realmente um campo aí muito, muito bom, né, com muitas oportunidades mesmo, falando de criatividade mesmo, né? Eu acho que é um campo aí bem, bem fértil, eu diria. Eu particularmente enxergo muitas oportunidades, né? Para o mundo criativo como um todo. Sim. A gente está abrindo portas que estavam não trancadas, mas estavam escondidas, né? A gente começa a ter acesso, começa a trazer dispositivos para um público maior e as experiências vão evoluindo conforme o tempo.
Então, os desafios que a gente vivia no mundo de criação para mobile, 2D, eles estão se transformando. Então, as oportunidades são, assim, absurdamente novas e grandes. Quando a gente fala de projetos de spatial computing aqui dentro, a gente sempre pensa grande porque a gente mira lá na frente, constrói olhando para o futuro. E gradativamente as coisas vão sendo construídas, né? As experiências todas evoluem de uma forma muito boa. Carolzinha, posso fazer uma pergunta para você? Pode. Pensando, né, na parte de liderar esses times, de construir esse conhecimento, né, com as pessoas, como que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia? Você tem um pouco de experiência já com esses times, lida com muita gente de design, parte de UX também, né? Você está sempre nesse dia a dia com o time. Como que é? É enriquecedor, né, eu diria, porque quem não quer pegar um projeto desse, né? Eu acho que os clientes têm essa necessidade, essa vontade de estar acompanhando o mercado e ser o primeiro, ou ser o mais inovador, ou trazer uma experiência diferenciada, ou fazer com que o consumidor lembre dele por conta dessa experiência. E quem faz a experiência está brilhando os olhinhos quando chega essa oportunidade. Então, assim, é gostoso conduzir um time que participe disso, porque você vê a vontade de contar sobre. Eu fiz, eu acompanhei, eu criei. E como a Gi falou, a gente sai da bolha da criatividade, porque assim, criativos mal estão na bolha, né? Porque eles já têm a mente mais aberta, né? Já tem muito essa questão de dar uma viajada, de pensar amplo e tal. Quando você sai de formatos estáticos, de situações onde você já tinha, né, como seguir, aí a viagem acontece. E quando a viagem acontece, você vê que os profissionais que estão atuando ficam mais livres, mais dispostos, até demais, assim, sabe? Então, assim, é ver um novo caminho, assim, de possibilidades de criar novas experiências. Então, liderar projetos, liderar times que consigam estar em projetos atrelados a isso é demais, assim, porque, de fato, é algo que a gente quer contar, que a gente participou e que a gente inovou junto de uma marca, sabe? De um cliente nosso. Acho que é isso. Eu acho que tem um fator do processo criativo, né? Que entra aí nessa questão da computação espacial, porque quando a gente vai fazer alguma solução, algum produto, algum tipo de serviço, às vezes a gente está mentalizando muito ali no resultado. E a computação espacial, ela traz muito dessa imersão não só ali no resultado. Ela vai fazer com que todos os criativos participem dessa imersão durante o processo. Então, o processo criativo, que para a gente já é, assim, super importante, a gente já acaba mergulhando, quando a gente traz a computação espacial, aí fica ainda mais imersivo, e isso para todo mundo que estiver atuando no projeto, né? Então, essa questão do processo criativo também para a gente vai ser um outro diferencial, onde as pessoas vão poder também ali não só focar no resultado, mas experienciar aquilo que está sendo construído. Então, acho que isso também é um outro fator mega importante para esse novo momento, assim. É verdade, verdade. Eu também tenho um background histórico de criação, né? Então, tenho também da parte de comunicação, e eu vejo muito essa transformação, né? Tudo que a gente pode criar de novo, como que a gente se aproxima dos clientes, como que os clientes levam essa demanda para os próprios consumidores, como que a gente vai proporcionar tudo isso. E eu acho que isso traz uma grande oportunidade de transformação, certo? Quando a gente fala de novas economias. Então, a gente está realmente transformando o mercado e criando novas oportunidades. E a gente pensando em formação de times, motivação, como que as pessoas vão se interessar por esse tema novo, né? Como que a gente dá oportunidade para as pessoas participarem. Mas isso também a gente tem que pensar nos nossos clientes. Como que eles estão vendo essa situação, Cauê? Assim, como que você aborda e leva essa oportunidade para os clientes entenderem e começarem a perceber esse conteúdo de uma forma diferente? Primeiro a gente fala para os clientes que a gente tem um canal novo, né? Ninguém vai deixar de usar o celular, deixar de usar o laptop, deixar de assistir televisão para ficar totalmente imerso em Spatial Computing 100% do tempo. Então nós temos um canal que é mais imersivo, historicamente, cientificamente ativa mais partes do cérebro. Então se você colocar um cliente numa URA ou numa URA feita em Spatial Computing, que a gente brinca, a absorção de conteúdo vai ser muito melhor em Spatial Computing, em realidade virtual aumentada. Então, primeiramente isso, né? Falar que isso é um novo canal de conexão, né? um novo canal de comunicação. E aí a gente cria aí algumas coisas novas.
Então, por exemplo, antes, as redes sociais, elas eram de players específicos que a gente já conhece. Né? A gente entra na rede social A, B ou C para fazer determinada coisa. Agora, quando a gente está numa experiência de Spatial Computing, de um banco, de um hospital, a gente está numa rede social. Né? A gente fala que é uma rede social instantânea. Então, por mais que tenha você ali, só você e o médico, então aquele nosso cliente está cuidando de uma rede social naquele momento. Né? Então, tem todos os benefícios e todas as responsabilidades disso juntas. Né? Então, essa é uma das economias. Isso é muito vantajoso para o cliente, né? Porque quem está nesse novo canal de comunicação, ao contrário dos outros canais, vai se sentir parte, vai se sentir dono daquele canal de comunicação. Então, puxa, por que eu não posso ancorar o extrato da minha conta no cantinho da minha sala? Então, toda vez que eu quero ver o extrato da minha conta, ele está lá no cantinho da minha sala. Né? Isso cria outras coisas. Vocês falaram de criatividade, a gente vai ter decoradores de interior, arquitetos, pessoas de criatividade que, teoricamente, não eram tão digitalizadas, participando do processo agora com a gente. Porque a gente está falando sobre ter computação como se fosse uma coisa real. Então, assim, a gente aborda dessa forma. Né? A Spatial Computing ela é um canal novo, e ela vai fazer parte da vida das pessoas. As pessoas vão se sentir donas daqueles objetos, daquelas experiências dentro das casas delas. Então é um pouquinho diferente da relação que a gente tem com o celular. Né? Que a gente abre o aplicativo, depois fecha ele e acabou. Ali não. Eu vou saber que naquele lugar da minha casa eu tenho minha lista de compras, eu tenho uma determinada funcionalidade. Isso abre muitas portas. Né? É verdade. Isso abre muitos caminhos. E não é o nosso dia a dia, né? Criar conteúdo, falando de inovação especificamente. Mas temos aqui nossas duas especialistas de Creative Design, que é a área especialista em conteúdo e criação aqui da NTT Data. E assim, saindo um pouco do nosso dia a dia, como que vocês veem a Spatial Computing alterando, transformando a indústria como um todo de criação de conteúdo? Porque a gente fala desde de colocar vídeo nas ruas, criar espaços imersivos dentro de uma empresa, dentro de uma área para um público. Como que vocês veem esse movimento transformando, né, o dia a dia de quem cria conteúdo? Vocês veem uma oportunidade legal? Super. Vocês já aplicam alguma coisa? Como que tá para vocês? Super. Acho que a questão da computação espacial, como a gente, né, já comentou aqui, que dá essa amplitude maior, né, dos diversos formatos que agora também os criativos vão ter ali para criar, né? Então, os diversos formatos de aplicação também desses conteúdos. Hoje, basicamente, o processo criativo recebe a demanda, né, ali para você criar um conteúdo, seja um vídeo, seja um texto, seja uma apresentação, e aí depois você define até o formato, né? Você cria ali o conteúdo e define o formato. Hoje, com essa amplitude de computação espacial, a gente percebe que até novas questões técnicas também vão ter que ser desenvolvidas a partir do momento que a gente vai ter essas experiências ancoradas no ambiente físico. Então, a gente vai ter que também ter aí questões técnicas até mais complexas, né? A partir do momento que você vai querer compartilhar, por exemplo, um vídeo ou algum outro tipo de experiência, você vai ter que fazer com que aquilo seja acessível ou aplicado nos diversos ambientes que a gente vai ter aquela representação, aquela experiência, né? Então, novos designers com novos tipos de técnicas, por exemplo, vão ter que ser aí desenvolvidos. Eu acho que isso vai ter que cada vez mais ser fomentado também no mercado, essa questão técnica em si, sabe? De como que a gente vai poder, por exemplo, a partir de uma experiência, de uma interface que a pessoa, por exemplo, vai poder ali interagir com a experiência. Qual é a tipografia ideal? Quais os ícones ideais? Quais o layout ideal para aquele tipo de experiência que vai estar ancorado no ambiente? Então, os conteúdos, eles vão ser diversos, mas eles vão ter que também ser acessíveis a esses diversos ambientes que a gente vai ter ali, né, a possibilidade de interagir também. Eu acho que no time nasce novos desafios, né? Nasce novas necessidades e skills, que a gente já, inclusive, no time já tem acoplado pessoas que não faziam parte há 2 anos atrás de Creative Design, por exemplo, e hoje já estão no time porque precisam. A gente tem outras, né, necessidades. E o sentimento que eu tenho é de atualização. O time não para, não dá mais para você deixar de estudar, deixar de estar, porque assim, as coisas mudam muito rápido.
E essa questão da gente estar se atualizando e querendo acompanhar, de a gente sugerir para o cliente, né, novas maneiras de se apresentar para o público, de estar dentro de casa com uma fatura no cantinho, é necessário que o time esteja envolvido, que esteja acompanhando a inovação, né, que está chegando e estudando, precisa, assim. Então, acho que esse movimento vem com uma grande evolução, assim, de fato é uma movimentação, e eu acho que todo mundo está se adequando a isso, tanto os clientes, né, que a gente tem que abordar e contar o porquê de estar nesse caminho, quanto o time, que precisa estar anos-luz, assim, para conseguir propor, né, essas experiências tão inovadoras para os clientes. É legal, a gente conversa bastante sobre o acesso, né? De como que as pessoas podem experimentar. A gente está conversando agora há pouquinho. Como que a gente vai deixar as pessoas experimentar esses novos devices, esses óculos novos, as ferramentas que vão surgir. Então, assim, é uma preocupação constante. É uma coisa que eu gosto, né? Essa nova tecnologia impulsiona a gente para frente. Ela faz a gente estar sempre em movimento. Então, a gente não pode ficar olhando a curto prazo só na técnica, mas como levar essa estratégia adiante. Porque a gente está falando de novas economias. Então, tudo que vai ser criado não é só para a tecnologia, mas as pessoas também são super importantes nesse tema. A economia, ela vem desde a tecnologia como um serviço, como um produto, mas a economia da formação, de fazer as pessoas entenderem e terem conhecimento para criar, né? Coisas que tenham valor, que tragam um significado para o nosso dia a dia. Eu gosto bastante de falar que a gente aproveita o conhecimento prévio, né, do mundo 2D, de mundo de mobile, para transformar essas tecnologias em algo útil. Uhum. Então, a gente pode olhar as pessoas e a tecnologia. E pensando em tecnologia, eu acho que a gente tem grandes desafios no futuro. Como que a gente vai fazer a gestão desses dados, desses assets digitais? A gente conversa bastante sobre a custódia, né? Quem vai ser o proprietário de um item digital de computação espacial? Como que a gente pode transformar isso aí, Camille? A gente fala muito, né, de propriedade digital, né? Onde é que a gente vai guardar tudo isso? Né? Então, tem duas coisas muito críticas a serem guardadas na Spatial Computing como um todo. Aqui, primeiro, é a minha propriedade de alguma coisa. Então, a minha propriedade sobre uma NFT, sobre um avatar, enfim. E a gente brinca aqui, né? Eu quero guardar onde isso, né? A gente fica... Onde seriam as empresas que a gente confia e guarda? A gente sempre lembra lá do episódio do Pica-Pau que ele vai guardar dinheiro no banco, né? Que ele coloca o saquinho de dinheiro em cima da mesa. E é um pouco do que a gente pensa, assim. A gente acredita que os players financeiros vão ser os que primeiro vão passar essa imagem de bem guardadores desses assets digitais. Então, se eu tenho, por exemplo, ali o meu avatar não é a representação física, mas a minha digital identity, né? Que tem o meus dados médicos, meu histórico médico, o histórico da minha família, onde é que eu vou guardar isso? Né? Eu vou querer guardar num lugar confiável, que, enfim, além de fazer um bom backup, não permite que meus dados sejam levados por algum motivo. A gente até vê, né? Sempre a gente fala do setor bancário, claro que vão surgir outros players especializados nisso, mas serão os primeiros que vão ter essa economia a se oferecer. São os mesmos que vão oferecer uns seguros, por exemplo. Então, alguém roubou minha digital identity, eu vou poder acionar um seguro do banco. Mas essa custódia é extremamente importante. Outro ponto importante, eu vou num médico, por exemplo, ou posso emprestar um pedacinho do meu avatar para alguém comprar um presente para mim. Quero passar ali meu tamanho de camisa. Eu tenho que permissionar meu asset digital, então eu tenho que confiar nesse player para ele permissionar para um terceiro aquela informação que eu tenho. A gente já tem isso hoje na nossa carteira de trabalho, né? Uma blockchain governamental, e a gente permissiona ela para a empresa quando a gente vai entrar numa empresa nova. E ela usa ali por 5, 6, 7 dias, faz o registro e depois volta. Então isso já funciona, isso já faz sentido. Então essa economia dos assets digitais, né, não é só aquela NFT que a gente viu, né, NFTs, as famosas aí, né, o que era um NFT, né, mas ter essas informações, ter elas custodiadas vai ser uma coisa super importante. E aí o que você está me dizendo, então, pensando economicamente, assim, eu poderia ter um avatar, uma informação minha que eu consigo particionar ela e dividir com outras pessoas. Eu posso ter custódia em um lugar, posso ter uma custódia, por exemplo, do Marcelo, que tem os dados médicos dentro de uma outra instituição, e isso gira uma economia dessa troca de dados, de quem guarda. Como que funcionaria isso? Exatamente. E até o benefício de você ter esse avatar, vamos chamar assim, uma digital identity, né, um avatar enriquecido de dados, é até para o físico. Né? Você entra numa loja hoje, para você comprar uma roupa, você precisa sair pesquisando o seu tamanho na Arara,
ir lá e no provador ver se aquilo funciona. Você poderia logar com o seu avatar ali enriquecido de dados na loja, num totem físico, e ele te indicar quais são as melhores roupas, se tem o seu tamanho ou se não tem, te oferecer um modelo que não está ali disponível, mas ele pode entregar na sua casa. Né? Então, assim, é isso mesmo. A gente está falando de ter uma identidade enriquecida de dados. Esses dados são qualquer dados que a gente queira colocar, literalmente desde dados médicos até dados físicos, medidas físicas, dados trabalhistas, dados de transações financeiras. E aí a gente inverte um pouco a economia, né? Porque eu posso ter o meu avatar e criar uma economia em volta desse avatar. Então, na minha carteira, onde ele está guardado, eu já posso ter várias ofertas de roupas reais que servem para o Cauê. Já posso ter várias ofertas de produtos financeiros que servem para o Cauê. Então, muda um pouco o paradigma de criação de serviço, entendeu? Isso é bem legal. Muito legal, muito legal. E sim, a gente consegue até pensar em outras experiências, né? Porque tem esses dados que eles são dinâmicos, você consegue levar ele, e a gente pensando em interação com o espaço físico, né? A gente pode criar várias experiências. Então, eu vou numa loja, eu chego lá, a loja já tem a minha informação, ela já consegue me oferecer um produto específico, consegue ter um atendimento personalizado. A gente consegue criar bastante coisa. Você veja, assim, como que a gente pode transformar alguma ideia no futuro, assim, como que isso pode acontecer? Qual o benefício que poderia trazer para uma experiência realmente que faça diferença? Eu acho que essa questão do fator da intuição, de ser mais intuitivo e a otimização, eu acho que isso vai favorecer muito as marcas, assim, no processo de você adquirir um produto ou algum serviço. A experiência em si, além de trazer a imersão, é claro, a gente está ainda em evolução, isso a gente sabe que ainda a gente precisa furar bolha, a questão da literacia digital no Brasil, a gente sabe ainda que ainda assim é muito baixo, por mais que o Brasil seja um dos países que mais investe em tecnologia. Eu vejo que quando a gente chegar nesse ponto, onde a tecnologia ela vai ser mais acessível ao público em geral, as marcas elas vão ter grandes oportunidades dessa questão mesmo de otimização e de ser mais intuitivo ali no processo mesmo, na jornada de aquisição de algum tipo de produto, sabe? Então, você traz ali uma experiência que faz ela ter um contato até mais próximo com a marca, né? Quando a gente fala de imersão, é justamente isso, né? Você trazer a proximidade do usuário para perto de você. Você faz a pessoa mergulhar num universo ali que você criou. E isso é incrível para a marca, quando a gente fala de posicionamento de marca, né? As marcas estão buscando isso, que as pessoas respirem elas, que elas falem das marcas. Então, quando a gente traz uma experiência desse tipo, a gente otimiza, a gente facilita, a gente faz a experiência mais intuitiva e traz também essa proximidade também para o público. Então, eu vejo que isso vai ser muito decisivo também no mercado e muitas marcas, inclusive, já têm apostado bastante nisso, né? Em ativações de marcas, em eventos, quando a gente vai também, que tem alguns tipos de experiência desse tipo, sempre não, né? Mas na maioria das vezes com esse objetivo. Legal. E quando você fala de se aproximar de marcas, eu acho muito interessante, porque é uma forma diferente de aproximação, né? A gente está falando Total. de não enviar o conteúdo para a pessoa, mas a pessoa fazer parte, né? A diferença de interação é muito grande, porque no ambiente físico, onde eu vou interagir com uma marca, com um conteúdo que foi criado para aquele espaço. Total. E quando a gente está falando de Spatial Computing, a gente tem que ter formas de colocar esse objeto lá dentro. Então, eu entro numa loja, a loja está toda personalizada para o meu consumo, para o meu interesse. Então, assim, como que a gente vai colocar esses conteúdos? Tecnicamente falando, essa forma de ancorar objetos 3D, experiências dentro desses espaços, muda ou gera grandes oportunidades para os nossos clientes ou para o mercado como um todo? Sim. Até antes de falar da âncora, uma coisa que eu queria comentar é a possibilidade de a gente fazer análise de dados espaciais, né? Então, Spatial Analytics, que a gente chama. Então, a partir do momento que eu coloco um óculos, um relógio virtual, por exemplo, no meu pulso, e eu tô com um device qualquer, eu consigo saber se a pessoa virou, se não virou aquele relógio, o que ela fez. A gente já tem uma versão dessa muito boa andando na rua. Hoje os carros são posicionados nas concessionárias de carro igual as pessoas posicionam no videogame para tirar foto. Então o modo foto dos jogos de corrida serve para isso. Não sei se vocês já viram os carros andando na rua. Agora tem o verde sólido, tem o cinza sólido, tem algumas cores sólidas porque elas vieram desses analytics de videogames, né, de jogos virtuais. Então já essas coisas estão chegando na rua.
E aí agora a gente tem as âncoras, né? E a gente vai ouvir muito essa palavra âncora nos próximos anos. Acho que, sei lá, até a gente ir embora dessa terra, que é o fato de eu fazer uma coisa virtual permanecer no mundo real, né? Ela fica literalmente ancorada naquele espaço físico e de forma persistente. Então isso é uma forma onde as empresas que conseguirem fazer essa âncora da melhor forma possível, persistir ela com precisão, vão ter uma vantagem absurda. Porque a gente tem várias experiências de realidade aumentada, de spatial computing, que vão depender delas. Então, quando eu estou andando com o meu carro, eu vou poder ter realidade aumentada no para-brisa do carro. Quando eu estou andando com o meu óculos ou com um outro dispositivo, eu vou poder ver coisas na rua ancorada, dentro de casa. Então, essa persistência, né? Quem for dono dessa precisão dessas âncoras está na frente. Está na frente com certeza. E como eu falei, né? Poxa, eu sei que lá do lado da geladeira da minha casa tem uma lista de compras virtual. Então, tem que estar sempre lá. Porque o filho também vai lá colocar uma coisa na lista de compras, a esposa, a mãe. Então, assim, quem for o dono dessa tecnologia e quem fazer essa experiência ser melhor está na frente com certeza. É legal, porque a gente pensa nessas âncoras, o conteúdo ele é multiusuário, né? Ele é uma experiência compartilhada, porque é o espaço físico que manda mesmo. Então você interage de acordo com o que tem ali, mas o que eu vejo, a Carol vê, o Cauê vê, a Gi também. Então a gente vai interagir com os mesmos conteúdos. E isso traz uma necessidade técnica de conhecimento que é desafiadora. Eu sei como que assim, os times, né, dentro de inovação, a gente está mais acostumado, está mais preparado, porque a gente conversa, a gente vive um pouquinho mais desse dia a dia. E parte do desafio, quando a gente falou de pessoas, é levar esse conhecimento. Como que a gente pode se aproximar disso, para trazer esses times que estão envolvidos nos projetos para esse dia a dia de respirar um pouco mais spatial computing? Eu acho que, por se tratar de criativos, eles já possuem essa vontade de dar esse passinho, sabe? De ir além, de estar atualizado do que está acontecendo. Embora antes eles não aplicavam tanto. Mas eu acho que existe essa vontade de acompanhar, porque no momento que eu puder fazer, eu vou colocar em prática, sabe? Então a gente vê essa movimentação acontecendo naturalmente no time. E é engraçado que eles sugerem, né, essas novos comportamentos, porque tudo que a gente está dizendo aqui, olha como que vai ser o nosso comportamento no futuro, né? Ou futuro, ou daqui a um mês, daqui a alguns meses. A gente vai mudar muito. A gente vai mudar muito a maneira como a gente compra, como a gente consome, como a gente vê uma lista de supermercado, como a gente vê o nosso trapo na nossa casa. Então, eu acho que a questão do criativo é muito querer entender o comportamento, e a gente fala muito sobre isso. A gente tá até trocando essa semana, eu e a Gi, de comportamentos mesmo, de perfis, né, hoje que a gente encontra espalhado, né? Então tem a pessoa que quer uma coisa mais primitiva, que não quer nada de tecnologia, e tem um entusiasta que quer viver isso, que quer a casa toda inteligente, que quer se apropriar disso, de ter os seus âncoras, de consumir esse tipo de tecnologia. E se tratando de criativo, a gente se vê muito nesse perfil, que é um perfil que quer acompanhar, que quer fazer com que a criatividade dele saia do comum, do já conhecido, e explore, né? E acho que assim, a gente fala muito sobre sair da caixinha, não que não tenha mais limites, tem, mas assim, virou um mundo de oportunidades, sabe? Então a questão aqui do criativo é acompanhar, é estar antenado, é óbvio, ver aonde que vai agregar ou não para a marca, para o cliente que a gente está trabalhando. Mas eu acho que é muito essa questão de imersão, de qual a experiência que você gostaria de ter. E aí, a partir disso, você consegue tentar trazer esse cenário, óbvio, contando com multidisciplinas ali no nosso time, para ir agregando, né? Brainstorm é uma coisa que a gente faz sempre para ver o que vai impactar, o que um tem de ideia que vai agregar mais para esse tipo de experiência. Então, acho que ali é respirar e é viver essa tecnologia com criatividade. É muito rico isso para o time. A gente consegue sair muito do nosso mundinho e a gente consegue acompanhar, sabe? Trazendo para o cliente experiências mais bacanas, assim, que aproximem mais, como a gente falou. É uma imersão mesmo, tipo, você leva para... Você faz parte, o Cauê falou, né? Você meio que vira dono daquilo. Então, não é mais da loja. Então, você tá ali. O relacionamento é outro. Total. Acho que é meio que isso. Eu tenho um ponto que a Ká falou de comportamento e que eu acho que, agregando, acho que vai ser fundamental, já é fundamental para nós criativos entendermos disso. E principalmente designers até, né? Entender um pouco de comportamento. Mas agora, se a gente olhar para a experiência em si,
não vai ser somente as nossas mãos que vão ali interagir com a experiência, vai ser o nosso corpo que vai interagir com a experiência. Então, assim, das nossas mãos passa todo o nosso corpo pertencer a uma experiência. Então, para eu criar uma experiência, eu vou ter que saber de comportamento. Eu vou ter que saber como as pessoas se comportam, como elas interagem com uma experiência. Então, acho que esse fator comportamental, inclusive, agora com certeza é por conta disso, tem, assim, criado muitos cursos até com foco em comportamento, justamente visando, né, esse futuro das novas tecnologias que vão exigir disso. A partir do momento que você entende de comportamento, você ali, óbvio que a gente não vai ter nunca certeza absoluta, mas a gente tem ali uma previsão, a gente consegue ter ali algumas certezas de como que vai ser a interação da pessoa. Então, acho que esse fator também de você estudar como que pode ser a reação da pessoa interagindo com a experiência, como que o cérebro reage a determinada experiência, quais são as limitações, isso também vai ser essencial ali na hora de você construir ali um serviço, um produto, ou colocar alguma experiência ali no ambiente. Fantástico, fantástico. Assim, vocês tocaram num ponto que eu acho extremamente importante, que é comportamento. Total. Quando a gente fala de inovação, no geral, eu sempre defendo que a gente tem que mudar o comportamento das pessoas. A inovação ela não acontece só pela tecnologia, ela acontece pela mudança de hábito. A gente tem que mudar a forma como as pessoas vivem, como elas fazem, para uma coisa melhor. Não adianta a gente criar alguma coisa que atrapalhe, que não ajude. Então, entender o comportamento e conseguir transformar, eu acho fantástico. E assim, pensando em comportamento, a gente tem um grande desafio para a criatividade quando a gente fala disso. Porque muitas vezes as pessoas ficam com algumas barreiras técnicas e aí a criatividade trava. É um desafio grande. A gente desassociar a parte da técnica, de como executar alguma coisa, para liberar a criatividade. É um mundo totalmente novo, como a gente falou, né? Então, como que a gente tem trabalhado, ou como que vocês veem possibilidades no mundo criativo de tirar as pessoas dessa zona de conforto, aproveitar esse ímpeto, essa vontade, né, de criar coisas novas e pertencer a esse novo mundo, sem que essa barreira técnica ou a distância da tecnologia impeça essa evolução? Eu responderia com uma metodologia, assim, não é uma metodologia, mas existe uma metodologia lá fora que eles... É um processo, na verdade, que se chama Design Feeling. E eu tenho compartilhado em alguns momentos com o time sobre isso, que está totalmente ligado a essa questão de você não ter medo de criar por alguma barreira técnica ou por questões de ferramenta mesmo, de tecnologias. Mas você colocar ali de si, do seu repertório, daquilo que você aprendeu, das suas vivências, do que você vive realmente ali no dia a dia, das suas viagens, do que você é no processo criativo. A ferramenta, ela vem para... A tecnologia, ela é uma ferramenta para potencializar. Mas a partir do momento que a gente senta para criar, a gente não pode ter medo de errar, né? E eu sei que quando a gente cresce, né, a gente perde muito desse... A gente começa a ter medo de criar, até por, enfim, diversos fatores, mas o design feeling, ele vem justamente para provocar no bom sentido, essa questão de você colocar ali mais do seu sentimento, focando bastante na pessoa, focando bastante no comportamento, e você colocar ali mais de si do que da ferramenta até ali que você está utilizando. Porque quando a gente entra ali numa metodologia, e claro, a gente tem diversas metodologias e que são muito eficazes, mas quando a gente passa a utilizar, por exemplo, não estou falando mal do design thinking, mas quando a gente utiliza, por exemplo, design thinking para construir alguma peça gráfica, alguma campanha, algum produto que é o mais utilizado, por exemplo. Quando a gente utiliza essa metodologia que é muito boa e que resolve, a gente começa a ter produtos, campanhas e peças gráficas, às vezes, muito do mesmo. Você acaba construindo experiências muito comuns que você vê aqui e você vê essa mesma experiência aqui em outro lugar. Acaba indo muito para um campo comum. Quando você começa a colocar mais do seu repertório, aquilo que você viveu, aquilo que você traz do seu trabalho, que você acredita, os seus princípios, seu sentimento no processo criativo, aquilo se torna inovador, aquilo se torna diferente. Então, eu acredito muito que a gente pode
aplicar essa metodologia, esse processo de você colocar ali o seu repertório numa tecnologia que está mega inovadora, que é a computação espacial, por exemplo, mas trazendo mais dessa questão emocional. Porque quando a gente fala de marca, a gente está falando ali de um elo afetivo com os consumidores. Então, se a gente entrar muito num campo mercadológico, muito produto, muita ferramenta, a gente vai estar falando com máquinas. E não é o caso, né? A gente tem que falar com pessoas. Então, eu acho que trazer esse olhar mais afetivo, mais emocional, com mais sentimento, com mais repertório, vai fazer com que também o processo criativo e ali o resultado final se torne mais fantástico mesmo, mais, sabe, Impactante, cativante. né? Exatamente. Eu acho que é um meio que eu, Gi, acredito muito. Isso é muito falado lá fora, aqui no Brasil não é tanto, mas se derem aí um Google, vocês vão achar essa metodologia que é incrível. Eu concordo, assim, o medo às vezes trava a gente, e esse afastamento da tecnologia em alguns momentos é muito bom, né? Você falou, puxa, a gente começa com uma folha em branco, só que a gente tá começando com um cubo em branco agora, né? Não são só mais 2 dimensões do papel. O desafio triplicou. A gente tem um cubo inteiro aqui, então é um desafio grande. E como que a gente ensina e habilita as pessoas, né, a estarem aptas a viver nesse mundo novo? E isso se aplica também para os nossos clientes, para os desenvolvedores, para os criativos, para todo mundo que trabalha. E lá no comecinho a gente comentou, né, que as disciplinas vão mudar, vão surgir novas disciplinas. E a gente fala muito de formação. Então, talvez no nosso time de 3D hoje não tinha uma pessoa especialista, um arquiteto. Poxa, agora a gente precisa ter um arquiteto para pensar nesse espaço, como que as pessoas vão interagir, o que aquele objeto 3D vai interferir no mundo real. Então, quando a gente pensa em criação, vai ter toda essa preocupação também, e é uma coisa que precisa ser aplicado e bem resolvida para levar para o público no geral, né? E é um desafio para os clientes, como que eles se adequam também a esse processo criativo e esse conteúdo inovador. Como que a gente pode, assim, pensando a longo prazo, trazer o cliente para essas disciplinas, colocar eles dentro desse dia a dia com a gente e levar para eles esse conhecimento? A gente sempre costuma lembrar dos anos 90, que às vezes você não gosta muito que eu faça essa analogia, mas lá atrás as pessoas faziam websites que eram centralizados, a gente via assim, coisas que com os olhares de hoje são absurdas, né? Mas todo mundo colocou a mão na massa para tentar fazer. Esse acho que é o grande ponto, né? A gente não sabe qual a melhor forma de colocar a lista de compras do lado da geladeira. Quando eu falo lista de compras, dá a impressão que é uma lista com coisas escritas. Mas talvez não seja isso. Sejam objetos 3D. Talvez eu vou abrir a geladeira e apontar ali quais são os objetos, ou quais são os itens que eu preciso comprar, né? A geladeira em si, ou a ausência dos objetos que vai ser essa lista. Então, assim, a gente costuma dizer, Marcelo, para os clientes que ponham a mão na massa e vamos fazer coisas dentro de casa, vamos disponibilizar para os funcionários testarem, entendam qual é a UX que é mais adequada para vocês, né? Porque a gente está vendo a chegada dos primeiros aplicações de Spatial Computing, ainda são aplicações 2D dentro de 3D, né? São telas que as pessoas estão acostumadas, mas não é isso que vai ser. Imagina vocês que vocês estão andando, por exemplo, com as aplicações abertas aí, pode ser num Vision Pro, num MetaQuest, e aí quando você entra num corredor da sua casa, a experiência precisa ser responsiva nesse corredor, né? Um ícone não pode ficar dentro de um cômodo escondido. Então, assim, deitou na cama, a experiência precisa ser responsiva porque agora você está na cama. A pessoa que está mexendo na aplicação na beirada de uma linha de trem esperando um trem, não pode dar um passo para frente, né? Então a gente precisa experimentar, ter contato, estabelecer essas disciplinas dentro dos nossos clientes, né? Então os clientes precisam fazer isso. Não é chegar amanhã e falar assim, vamos fazer um plano de negócio, já vamos ganhar dinheiro com a economia X ou Y, porque pode ser que não dê certo logo da primeira vez. A gente costuma falar bastante, né, que Spatial Computing ela não veio para resolver problemas antigos, sim para criar novas soluções. Então, assim, a gente tem que olhar para o que a gente já tem, mas estrategicamente pensar em como aplicar lá no futuro, como que a gente vai mudar esse comportamento e trazer essas soluções. E a gente está vendo que, assim, Spatial Computing é muito interdisciplinar, né? Queria perguntar para todos vocês, assim, como que vocês veem a colaboração, o valor da colaboração para otimizar esses processos, essa criação? Porque a gente trabalha com design, trabalha com UX, trabalha com tecnologia, trabalha com programação.
com negócios. Como que vocês veem, assim, um panorama geral de otimizar e integrar tudo isso? É um desafio bem diferente, né? Spatial Computing a gente usa tudo. É simples assim. A gente usa todos os profissionais do físico, todos os profissionais do digital e a gente cria alguns também. Vai ter uma série aqui, dessa série vocês vão conhecer os nossos arquitetos de Spatial Computing, os engenheiros, a pesquisadora de UX espacial. Então, assim, além de usar todo mundo do físico, todo mundo do digital, a gente precisa criar pessoas novas também, né? Porque é uma realidade misturada, literalmente, né? Então, assim, todo mundo tá junto nessa, gente. Quer queira ou quer não. Super. E eu acho isso muito rico. Muito rico, porque basicamente, óbvio, não é um brainstorm, mas quando a gente faz um brainstorm, a gente não faz só, normalmente não é só com uma pessoa só. A gente traz outras pessoas. E a gente percebe que quando a gente se conecta com outras disciplinas, com outros profissionais, uma ideia que era desse tamanho vira uma grande ideia. Então, quando a gente tem essas várias disciplinas ali interligadas, é realmente para criar experiências que sejam experiências que se conectem de fato com as pessoas e que sejam que resolvam de fato algum problema, ou que sejam também só para entretenimento, porque a gente sabe que também tem esse outro braço também do entretenimento que é muito importante e que inclusive as pessoas buscam isso. Que inclusive, Cauê, você comentou sobre o fator de como que a gente pode também aproximar esse universo dos clientes. As pessoas estão buscando isso. Seja para solucionar algum tipo de problema, seja para se entreter. A gente tem inclusive um relatório da WGSN que ela fala, o relatório explica sobre uma nova economia que tem surgido, inclusive desde a pandemia, que é a economia da atenção. Então, assim, as pessoas estão buscando isso. Então, quando a gente começa a conectar esses diversos mundos e disciplinas, a experiência tende a ficar cada vez mais rica para atender essa necessidade que as pessoas estão buscando, inclusive nós aqui, né? Boa. Acho que eu só, até pegando o gancho da Gi, né, do Design Feeling. Quando a gente junta, quando a gente faz as conexões entre várias áreas de expertise, eu acho que para esse momento que a gente está vivendo, só tem a ganhar, porque vem um pouquinho de cada, né? Vem conhecimento de tecnologia, de desenvolvimento, de UX, de experiência, de criatividade. Então, assim, e cada um, de novo, né? Voltando para a tua experiência, agrega de um jeito. Então, a gente sai do cubo branco e a gente sai pintando de diferentes formas, né? Não é só, vamos pintar só de um jeitinho que o criativo faz. Não, é cada um com a sua particularidade, né? E aí, assim, eu acho que se cria esse novo ambiente, essa nova maneira de criar experiências, sabe? Acho que é a colaboração e o individualismo de cada um fazendo uma grande experiência junto. Acho que seria isso. Fantástico assim, entender e escutar um pouco da opinião e a visão de vocês. Queria agradecer muito, muito pela participação do Cauê, Gisele, Carol aqui, ter aceito o nosso convite. E assim, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Convidamos todos para assistir os próximos episódios. Falaremos mais de Spatial Computing e tecnologia no geral. Muito obrigado a todos. Obrigada, Obrigado, gente. gente.